Quero dar as boas-vindas a você que me acompanha pela TV Peregrinos do Amor. Seja bem-vindo a mais um programa Luz para o Caminho. Antes de iniciarmos esse programa, convido você assim junto comigo pedir a luz do Espírito para bem nos direcionar nesse dia. Queremos pedir a Ti, Senhor Jesus, o Teu Santo Espírito, a Trindade, que possa vir ao nosso coração, nos abençoar, nos trazer toda a luz, todo o discernimento para todas as coisas que o Senhor quer falar a nós nesse programa, nesse dia, e para todos aqueles que ouvirem possam sentir o Teu amor e a Tua presença em cada palavra, em cada momento. Nós Te agradecemos desde já pela graça do discernimento, da sabedoria e do dom da ciência, do conselho, dos dons do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. É com muita alegria que nós hoje anunciamos a notícia que nós hoje temos um Papa, temos um pastor. Quem esteve acompanhando ao longo dessa semana o conclave da Igreja, os cardeais então rezando e vivendo, a cobertura que toda a mídia realizou, muito boa, desse momento tão histórico, tão importante para a nossa Igreja Católica. Com grande alegria que nós podemos dizer que o Espírito mais uma vez mostrou que guia esta igreja, mais uma vez o Espírito Santo mostrou aquilo que nós sempre acreditamos. Quando renunciou o Papa Bento XVI, nós fizemos o primeiro programa nesse tema, falando um pouquinho desta renúncia e dos sinais que ele nos deu, Uma renúncia num tempo quaresmal, onde nós rezamos incessantemente para a eleição desse novo Papa. E hoje podemos anunciar esta alegria, anunciar, como diz lá o cardeal, quando anuncia para a igreja, para o mundo, com toda a certeza de que Deus enviou um Papa que vai realmente conduzir a igreja como ela deve ser conduzida. Não podemos ter medo daquilo que o Senhor tem para fazer para nós, temos que avançar. Como Pedro, naquele momento onde o Senhor pede a ele, aos apóstolos, que avance para águas mais profundas. E esse Papa Francisco, possa ser muito bem-vindo nesse ministério petrino diante da nossa igreja. Até porque é só olharmos os sinais dos tempos, os sinais de Deus nas coisas da igreja, na direção da igreja. Fala-se muito de um Papa reformador, fala-se muito de um Papa que vai ajudar a igreja a pensar nos casos polêmicos, a reformular a sua cúria, a reformular a sua doutrina, E é importante entender que o nome que o Papa adotou e a sua primeira aparição, a forma que ele fez, tudo isso, nos traz alguns pontos importantes ao qual nós queríamos discutir hoje nesse programa. Primeiramente, a começar pelo nome, Francisco. Quando ouvimos esse nome, não tem como, primeiramente, não nos lembrar do grande Francisco de Assis. Francisco, o homem do milênio, o homem da paz, o homem da ecologia, o homem que segurou e reformou a igreja e reconstruiu a igreja. Assim diz os seus escritos, Quando Deus pediu a ele, Cristo pediu a ele que reformasse a sua igreja. E ele então reformou uma capela, achando que essa era a reforma que Deus queria. Mas Deus não queria esta reforma. Deus queria uma reforma mística, uma reforma espiritual, uma volta aos princípios evangélicos da castidade, da obediência e da pobreza. Num tempo onde a igreja vivia um contexto de riquezas e de momentos que ela precisava de alguém que a segurasse e a fizesse voltar para o seu conteúdo principal do Evangelho, que é a mensagem para os mais pobres, para os mais necessitados. Então, Francisco tem essa presença,
e ele vai então ao encontro do Papa para reformar a igreja, mas não fora dela, reformar a igreja dentro dela, que o Papa aprovasse aquilo que ele queria fazer. Isso é muito importante, ponto importante de Francisco de Assis, aonde ele traz essa reforma, mas não qualquer reforma, uma reforma pautada no Evangelho pleno, assim, no segmento do Evangelho. Então esse nome já nos traz isso, essa certeza de que se voltará sim a pensar nesses valores evangélicos, nesses conselhos evangélicos, a qual hoje a Igreja sempre viveu e procura viver na sua essência, né? A qual as novas comunidades fazem os seus votos. Então é preciso pensar um pouco nisso. Primeiramente, essa característica de Francisco. Mas também, olhando os sinais dos tempos, os sinais que Deus nos dá, né? Pensamos também em Francisco Xavier. Por quê? Porque o primeiro Papa jesuíta, né, da história, ele então também deve ter pensado nesse nome Francisco Xavier, porque também foi um outro grande reformador, que foi cofundador com Inácio de Loyola, dessa ordem, da Companhia de Jesus, dessa congregação, e esse como padroeiro, como patrono dos missionários. Todos os missionários e missionárias, o grande missionário, o apóstolo que viajou e que foi à Ásia, que foi à África, né? e que morreu esperando para poder viajar e entrar na China para evangelizar e levar a palavra de Jesus Cristo. Que também é uma muito forte, né? Um outro Francisco que nos traz com certeza uma mensagem desse novo Papa que entra, né, no ministério de Pedro nesse tempo da Igreja. Primeiro, pensamos que esse Papa ele ajudou a escrever o documento de Aparecida que rege hoje as diretrizes da Igreja na América Latina e no Caribe. Outra grande prova e outro grande sinal da mão de Deus, pois esse documento está repleto de apelo a um encontro verdadeiro, pessoal com Cristo, a uma vivência, a uma conversão ao Evangelho, a uma vida de comunidade e uma vida onde ele trabalha por muitas e muitas vezes a palavra discípulos e missionários. Então, esse novo Papa, Papa Francisco, nosso Papa de hoje, ele ajudou a redigir esse documento. Então, com certeza, o seu papado, se você quiser saber qual será a linha, qual será a direção que esse Papa vai tomar na Igreja, leia esse documento, documento de Aparecida, de 2007, que com certeza muito dali vai tentar ser aplicado na Igreja Mundial, pois ali está o ponto máximo, é o retorno às raízes do cristianismo, que é a vida em comunidade, é a vida de testemunho, de sal da terra, de luz do mundo, das comunidades orantes, das comunidades que vivem verdadeiramente o Evangelho e que propõem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Nesse documento da Aparecida existem muitos capítulos e muitos parágrafos que falam da vida em comunidade, que falam da conversão pastoral, né? Conversão pastoral, ou seja, converter nossas pastorais. E é interessante o que o Papa colocou na sua primeira reflexão ontem com os cardeais. A Igreja Católica, ela pode se tornar uma grande ONG, uma grande ONG, né? Se não se espiritualizar, se não voltar à essência da espiritualidade, se não vir apenas um trabalho voluntário, aquilo que está repleto nesse documento. Então, por isso que se diz, primeiro discípulo, depois missionário. Primeiro o Senhor chamou os apóstolos, formou os apóstolos, fez eles ser discípulos, pregou a esses discípulos separadamente, explicou as parábolas, montou comunidade com esses discípulos, para depois então enviá-los para serem apóstolos. Isso é muito importante. E eu creio que Papa Francisco I, ele vai então colocar essa essência desse documento da Aparecida, esse apelo à volta da essência de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Pontos de comunidade,
pontos de vida em comunidade. Partilha da palavra, doutrina dos apóstolos, fração do pão, reuniões em comum, orações. Tudo isso é a essência da igreja e ela não pode se perder. Ela não pode cair num fazer, como já dizia João Paulo II. Como dizia João Paulo II, precisamos reevangelizar os já evangelizados, os já batizados. Então, a nova evangelização. A Aparecida quer trazer para nós a nova evangelização. Essa evangelização que quer novamente trazer a essência do Evangelho na vida da pessoa, para que possam fazer pessoas novas para o mundo novo. Então, para aqueles que querem mudança na igreja, para aqueles que querem aprovações das coisas mundanas, que a igreja não seja tão retrógrada, para um pouquinho só. Não vai ser qualquer mudança, mas uma mudança, pelo nome do Papa, já mostra uma mudança fundamentada no Evangelho. Interessante como um padre disse agora há pouco, uma reportagem na televisão, disse assim que para se reformar uma casa não se destrói os alicerces, mas deixa-se a essência. E qual é a essência? A essência do Evangelho. A essência de estarmos vivendo uma vida e nos convertendo em uma vida nova e uma vida de conversão, como era no princípio. Quando Pedro pregou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a primeira coisa que ele pregou foi que Jesus é o Salvador e que vocês precisam sair, afastai-vos dessa geração perversa. E muitos daqueles homens, aqueles 3.000 homens, como diz a palavra, ficaram admirados com aquilo que Pedro dizia. E quando eles perguntaram para Pedro, o que fazer então, Pedro, para ser esse Jesus Cristo, para ser cristão? Pedro disse, convertei-vos, arrependei-vos. Então, é uma proposta de conversão, de volta, de simplicidade no Evangelho. Então, o nome Francisco é muito significativo. Então, precisamos rezar e agradecer a Deus nesta semana, na semana da Quaresma, onde se refletiu o Filho Pródigo, se refletiu sobre a volta, sobre o Pai misericordioso, o Pai que ama, o Pai que acolhe. Nesta semana, Deus elegeu um Papa Francisco, o primeiro Francisco da história da Igreja, que vem trazer, sim, uma renovação, vem trazer uma humildade, naquele momento onde ele foi apresentado à Igreja. A primeira coisa que ele pediu, antes de dar a bênção, pediu para que a comunidade que estava ali presente orasse por ele. Isso mostra claramente a postura do Papa Francisco. Um Papa que sabe reconhecer a força da oração da comunidade, a força da oração daqueles que estão em Cristo, como nas primeiras comunidades, como no Atos dos Apóstolos, como as comunidades rezavam por Pedro. Então o anjo foi e libertou Pedro da cadeia, libertou Pedro da prisão e trouxe Pedro de volta para a comunidade, por meio da oração dos fiéis. Então o Papa vem com esse despojamento, com essa simplicidade, com esse sorriso, trazer essa mensagem. Precisamos voltar à essência. Precisamos voltar a nos converter, a sermos verdadeiramente católicos que amam a Igreja, que amam o Papa, que amam Jesus Cristo e que estão verdadeiramente buscando a salvação em Cristo Jesus. Então, que bom poder, depois do primeiro programa, falar da renúncia do Papa, onde todos estavam surpresos, preocupados, e agora um momento de alegria, de júbilos, de saber mais uma vez que o Espírito Santo está nos direcionando para uma nova evangelização, para uma evangelização muito mais eficaz, onde primeiro se formam discípulos, primeiro se formam pessoas novas, pessoas que não trabalham apenas por fazer, que não fazem apenas por fazer, mas que antes trazem um testemunho de vida, trazem uma forma de vida diferente, uma forma de vida cristã. Então eu louvo a Deus. E louvo a Deus ainda por cada sinal, por esse nome, pela simplicidade do Papa e pelo sinal onde a primeira missa do Papa para os fiéis
será no dia da festa de São José. Ou seja, São José, padroeiro da igreja, patrono da igreja. Então, mais um sinal que Deus quis esse tempo. No ano da fé, no momento onde Bento XVI diz e pede na sua carta, a porta da fé, pede para que retornemos à fé. Retornemos à fé católica. Então, vai sim ter muitas coisas maravilhosas acontecendo e vai acontecer na nossa Igreja Católica. Então, eu louvo a Deus nesse dia, nesse programa, por esse momento tão especial que a Igreja vive e por você que está me assistindo hoje, católico, por você que hoje viveu toda essa experiência, que rezou pelo conclave e que se emocionou, ao ver o Papa, ao ver o rumo que a Igreja está tomando. Eu digo para você, nós estamos fazendo história. Creia nisso. Nós estamos fazendo história. E para todos aqueles que vivem em comunidade, sejam firmes, porque a comunidade é exatamente o caminho que a Igreja hoje nos pede. Acreditem nisso. Vida em comunidade, fidelidade no Evangelho, fidelidade nos votos que vocês fizeram diante de Deus, diante da Igreja, diante dos irmãos de comunidade. Então, louvo a Deus e agradeço por esse momento, pedindo a Ele que interceda por esse novo Papa e que Ele possa nos trazer, sim, toda a certeza, todo o conteúdo e toda a firmeza para podermos viver a nova evangelização. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.